E está começando mais um Goltópolis depois de muito tempo. O profissionalismo nosso é um negócio incrível, né? A gente vê o nosso profissionalismo quando tem o Super Bowl, ganha o time que a gente não queria que ganhasse e a gente simplesmente não faz programa depois disso, para por meses, fala, não quero, simplesmente não quero comentar Eu fiquei com um sobre pouco esse de, eu time fiquei do com um pouco Fantasy. de vergonha, assim, putz, vai ficar parecendo muito que a gente tava secando os Bucks a qualquer custo e a E a gente ficou gente com tava. raivinha, É, mas é que é, isso é a realidade, né? Então não tem nem o que falar. E o Edubas fica muito feliz com isso, né, Edubas? eu fico bastante. O Edubas que comemora todos os dias o fato dos Bucks ter os mesmos titulares da temporada passada, todos eles. Sim. É só Não, isso do Tom isso é Brady que já me incrível. dá um pouco bastante raiva. De resto, o resto é consequência. O É, Edubas ele fica muito dividido na raiva contra o Tom Brady e contra o próprio time, né? Contra os Packers, né? Ah, é. Não, os Packers me dão mais raiva do que o Brady. mas assim, Porque a além de gente. raiva tem ilusão e tudo mais. Aí, o Brady a gente sabe que vai ganhar e é isso. Eu só não Exato. gosto dele e não quero que ele ganhe. A gente vai falar mais disso, mas assim, o que os Bucks fizeram esse ano é basicamente por causa do Covid, né? Quando você tem um salary cap que fica estável e um mercado tão desaquecido que nem foi a free agency, você consegue fazer essas manobras que os Bucks fizeram, de segurar tanta gente. Muita gente fica Uhum. falando, ah, não, porque isso aí é o efeito Brady, porque o Brady conseguiu segurar a galera junta. Não é. Isso aí é só que não tinha ninguém interessado, então melhore para o que estava antes, porque tem alguma chance de fazer alguma coisa. Você vai ganhar o mesmo em um time pior? Não vai. Então, E é só a gente ver como times assim, que os Bucks não são um time igual aos Patriots, que tem uma hegemonia, ou próprios Broncos, que se mantiveram forte durante alguns anos. Times assim, os próprios Packers, vai, que mal ou bem, tá sempre brigando, Seattle e companhia. Sim. Não, os Bucks, eles estão mais no estilo do, sei lá, dos Eagles, quando os Eagles foram campeões, ou os Panthers, quando os Panthers chegaram no Super Bowl. Time assim não consegue manter o time. Só conseguiu esse exatamente. ano por causa do caso da Covid. Mas normalmente a gente vê os Eagles. Ganham o Super Bowl há quantos anos? 3 anos. Hoje é um dos piores times da NFL. Acho que o dos Então, Eagles, o caso dos Eagles é meio à parte, né? Os Eagles tiveram uma gestão ao melhor estilo Leco, né? E foi um desastre. Saudades. O Doug Peterson pagou tempo extra, né? Só por ter ganhado um Super Bowl. E aí ficou nessa. Que o time foi ladeira abaixo, mas não precisava ter ido ladeira abaixo tão rápido, né? Quando a gente fala de um e time. tão embaixo, e tão para baixo, né? Exato, hoje a gente olha para os Eagles, dá um pouco de dó, né? Porque é um time que não tem nenhuma aspiração e eu acho que não vai ter por um tempinho, enquanto não E até organizar a por isso é casa. capaz que ganhe a NFC East por causa disso. Do jeito Exato, que vai tudo ser bem, é a NFC divisão. East, né? Agora, daí para, né, fazer outras coisas, já não sei também. Enfim, vamos comentar um pouco sobre o draft, o que a gente pode comentar, né? Porque draft é aquele negócio. Eu acho muito engraçado análise de draft, né? Tipo, nossa, esse time draftou muito bem. Tem alguns casos que para mim são muito emblemáticos. Eu lembro de um do Michael Thomas, quando ele foi draftado pelo Saints, e aí você via aquelas notas de draft, todo mundo dando tipo D, F, falando como que os Saints draftaram Uhum. esse cara na segunda rodada, não sei o quê. Enfim, é aquela expectativa do que o jogador vai virar no NFL baseado Exato, até no porque combine. se você olha o draft dos Patriots de 2018, 2018? 2018, quando draftou o Sonny Michel e o Isaiah Wynn na primeira rodada, né? Ali, você olha no próprio ano de rookie, o Sonny Michel voou, o Isaiah Wynn nem jogou, mas você consegue olhar e falar, putz, o Isaiah Wynn tem um futuro promissor, e o Sonny Michel foi muito bem, teve um baita ano de rookie. E aí você fala, nossa, os Patriots draftaram demais, excelente escolha, sendo que hoje a gente olha para o Sonny Michel, o cara não conseguiu ficar uma temporada completa sem se machucar depois daquela, e virou um pick que é um bust, né? Porque foi um pick de primeira rodada que só se machuca. Que é Infelizmente, algo muito comum, né, com jogadores que se machucam. Eu lembro no caso dos Eagles que o Sidney Jones era claramente o melhor cornerback daquele draft, mas ele vinha de uma lesão séria. E aí os Eagles draftaram na segunda rodada e todo mundo falou: nossa, que vitória dos Eagles no draft! Sidney Jones na segunda rodada. Bom, quem é Sidney Jones? O que ele fez na é, NFL em 4 anos?
Exato. É um pouco triste, porque assim, o Sonny Michel é um caso de um cara que tem muito potencial, mas ele não consegue ficar em campo. Então, o que que você vai falar? Vai falar que foi um bom pick? Não vai falar, não tem como. Você não consegue ver o cara em campo, ele não vai conseguir contribuir para o time. Simples assim. É Em diferente do compensação, Harry, que não consegue fazer nada em campo, né? em O que o compensação Harry foi triste. tem outros casos que, por exemplo, assim, você já tem um QB, aí você drafta um outro QB na primeira rodada, aí você fala, nossa, tá errado, e pode ser que esse cara vire alguma coisa. O que Pode você ser. espera de Jordan Love? Edu? Eu não espero nada. Eu espero que ele não jogue. Eu espero que o Aaron Rodgers fique, mas eu acho que, sei lá. Tá muito nebuloso isso aí ainda. Eu acho que foi mais uma estratégia de draft do Rodgers de tentar draftar alguém para ele, o que claramente não deu certo. E os Mas Packers até draftou, ofereceram um contrato novo para ele. Vamos ver mas o que vira aí. draftou um wide receiver, não draftou? O Segunda, Amari terceira rodada. Rodgers. Terceira rodada. Falaram que foi uma boa, né, para os Foi Packers. uma boa, foi uma Foi um boa. bom pick, foi um bom pick. Eu gostei bastante. Eu achava que os Packers iam de Elijah Moore. Tinha quase certeza que ia ser isso. Acho que a TV também achava, porque na hora que foi o pick dos Packers, foram direto para casa do Elijah Moore e ele não tava fazendo nada, tava só assistindo TV. E aí veio um cornerbackzinho, porque eu acho que às vezes que o front office de Green Bay gosta de cutucar o Aaron Rodgers. Assim, passatempo favorito é: vamos tirar nosso melhor jogador do sério e vamos testar os limites dele. Aí, se der É, errado, deu. o Paciência. ano passado deu certo. Em Exato. partes, né? Perdeu o NFC Championship por causa de um cornerback. Aí draftaram um cara rápido pra caramba, que, sei lá, não sei se consegue mudar de. Não sei se consegue fazer um L, mas tudo bem. Vamos ver. A gente vê a empolgação. A gente tá numa fase assim que a gente nem tem muito o que falar sobre futebol americano, que é aquela fase assim. Quando o seu time tá bem na NFL, aí você fala, putz, quero consumir tudo de NFL, quero saber tudo sobre Exato. todos. Quero ver quero comprar todas as coisas que existem. Aí você fala, o dólar tá ridiculamente caro, aí você desiste. Mas ao mesmo tempo você fica querendo consumir qualquer coisa que aparece. Exato. Agora, quando seu time tá uma merda, você olha e você fala, eu não quero saber de NFL, não começa a próxima temporada, por favor, eu não quero sofrer. Eu sou meio Não tô nesse doente. caso aí, não. Eu sou meio doente, assim, porque eu fico correndo todo dia, e aí todo dia eu gosto de ouvir um podcastzinho, e aí, assim, né? Eu vou ouvir o quê? Eu vou ouvir Patriots Unfiltered. E aí eu todo dia ouço os caras falando dos Patriots, e os Patriots não estão bem. Mas mesmo assim a gente consome o produto e fica lá ouvindo eles falarem qualquer coisa. Inclusive, hoje eu ouvi um podcast correndo de um schedule breakdown bem ruim, porque assim, o que você vai falar dos jogos que vão acontecer durante a temporada? Não tem nada para falar. Mas enfim, esse é o nível que chegamos nessa altura da off-season. Eu vi hoje que teve um vídeo do Bleeding Green Nation, que é tipo uma página de fã assim, dos Eagles, que era tipo uma teoria de como os Cowboys são sempre ajudados pelas tabelas da NFL. Só que eu não quis nem ver. Eu falei, mano, tem muita cara de teoria Mas da os conspiração. Cowboys, os Cowboys se ferraram agora, inclusive, porque o jogo extra lá que todo mundo vai ter, eles pegaram os Patriots em Foxborough. Por mais que os Patriots não estejam nada demais e que o quarterback dos Patriots não vai saber arremessar nada, provavelmente, né? Porque provavelmente vai ser o Cam. Será? Ainda é difícil jogar em Foxborough, né? Você sabia que Mac é Cam ao contrário? Meu Deus. Você acha que o Cam vai ser titular esse ano de qualquer jeito? Eu acho que o Cam vai começar. Assim, eu acho que ele vai começar, mas ele não vai acabar a temporada. Acho que ele começa como titular. Assim, de novo, Bill Belichick pode sempre fazer uma coisa que ninguém tá pensando, mas eu acho que o lógico é o Cam começar, vai estar naquele ritmo dele lá, que é bem mais ou menos. Eu não acho que ele vai estar tão mal que no ano passado, tá? Eu acho que vai estar num nível ok. Você melhorou muito o seu ataque, você vai contribuir. Você tem 2 tight ends muito bons. Um tight end que é promissor, que é o Devin Asiasi, que começou a jogar bem no final da temporada. Então, você vai ter mais opções. E nos wide receivers, eu não acho que é um grupo excelente, mas tem mais opções também. Então, eu acho que o Cam vai ter ajuda, então vai ser um pouquinho melhor. Mas eu acho que lá para o meio da temporada, meio para o final, se eu tivesse que chutar, chutaria que o Mac Jones assume do meio para o final da temporada. E tudo muda se o Cam tiver com uma campanha de possível levada aos playoffs, né? Porque aí eu acho que você começa a considerar em confiar na sua defesa, deixar o Cam sem fazer cagada, né? E não colocar um rookie na fogueira.
Veremos. Eu, assim, falando em draft, eu gostei bastante do draft dos Patriots. Assim, óbvio que a gente tava zoando, né? Olhando agora, a princípio, eu acho que os Patriots fizeram um bom trabalho de não teve nenhum reach, né? Os Patriots, pegaram o Mac Jones porque ele caiu no colo dos Patriots, basicamente. Não teve que trocar, não teve que gastar pick para nada. E depois conseguiu um cara que era tido como uma escolha de primeira rodada, que foi o Christian Barmore, que também é de Alabama e é um baita defensive tackle. Ele só foi segunda rodada porque ele é um defensive tackle, né? Tem muito preconceito com a posição ainda, por ser... E falam que ele é bem ruim contra a corrida. Ele tem essa, assim, acho que tem dois lados. Ele é melhor que a defesa dos Patriots contra a corrida, então já é um upgrade, entendeu? E aí eu acho que tem a contraposição disso que eles draftaram o Ronnie Perkins, que é um cara muito bom contra a corrida. Então, você consegue colocar mais gente ali e fill in the box, né? E aí depois, outros picks que eu achei interessantes. O Ramondre Stevenson, de Oklahoma, que é basicamente o LeGarrette Blount 2.0. Então a gente tem um novo Blount na área, ele inclusive parece fisicamente. E aí teve um cara que não vai jogar o ano inteiro. Legal, Bill Belichick sendo Bill Belichick, ele draftou um cara que não vai jogar por um ano. Mas tudo bem. O Cameron McGrone, ele é um linebacker de Michigan. Como todo ano tem que ter um linebacker ou alguém de defesa de Michigan nos Patriots, né? E aí draftaram ele tá com, acho que um torn ACL, qualquer coisa assim, vai ficar um ano no refis e não vai jogar. Mas beleza, né? Sempre tem que ter um reachzinho. Assim, eu não posso reclamar muito do draft dos Eagles, né? Pegou quem eu torcia para pegar desde o começo. Que eu achei que não ia cair para os Eagles depois deles trocarem pela 12ª escolha, mas no final resultou em ser algo positivo, né? Eu confesso que eu achei que os Eagles, no final das contas, iam surpreender todo mundo e tentar draftar o Justin Fields. Eu também. Que poderia, né? Sobrou para os Eagles. Sobrou. Só que ele preferiu pegar... E é por isso que eu não fico mais empolgado. Eu acho que eu fiquei feliz com o Devonta Smith, mas eu acho que eu ficaria mais... Eu ficaria feliz com o Devin Smith também, mas tudo bem. Mas acho que eu ficaria mais se fosse o Justin Fields, né? Porque, enfim, a torcida dos Eagles está pedindo para ver o Jalen Hurts, mas enfim... Quando você tem que tomar decisões, você não tem que tomar decisões baseadas no que a torcida está pedindo. Depende. Se a torcida pedir para demitir o Brian Gutekunst para ficar com o Aaron Rodgers, você aceita. Ok. E aí, eu acho que a partir da terceira rodada, ali já fica mais difícil de prever o draft. Na segunda rodada, teoricamente, seria uma boa pick para os Eagles. Um guard que deveria sair na primeira rodada e tal. Mas é aquele problema... Quem foi o guard que foi para os Eagles mesmo? Eu não vou lembrar o nome. Eu definitivamente não vou lembrar o nome. Pesquisa aí, você é o cara da pesquisa. Eu quase errei o nome do Devonta Smith, quer dizer, errei e depois tive que lembrar da segunda rodada. Mas enfim, mas aquele... Landon Dickerson, isso mesmo. Ele o cara de Alabama, né? O cara de Alabama. Muito bom. Uhum. Só que o problema é que ele perdeu 2 temporadas das 4 no college, por lesão. E aí você vai para um time que a temporada passada só um jogador da linha ofensiva jogou todos os jogos. Que é o centro. Na temporada anterior, a mesma coisa. Não, mas o Dickerson ele pode jogar de guard, ele provavelmente vai ser guard. Não, ele vai ser guard. Enfim, pelo menos até o Jason Kelce se aposentar. Exato. Aí você pega o Brandon Brooks, que perdeu a temporada por lesão. Aí você pega Andre Dillard, que nunca estreou na NFL e vai ser o left tackle dos Eagles 2 anos sem jogar futebol americano. A gente nem sabe, não faz a mínima ideia do que pode esperar dele. Lane Johnson, que sempre perde pelo menos uns 3 ou 4 jogos por lesão. Aí você falou, ok, vamos pegar mais um jogador que se lesiona bastante. Era tudo que a gente precisava para nossa linha. Mas se ficar saudável é uma linha bem boa. Só que, por outro lado, eu gostei da estratégia dos Eagles, que é algo que eu sempre falo. Tem muito esse negócio de draftar por necessidade. E, sinceramente, eu acho isso uma burrice gigantesca. Eu acho que o draft por necessidade ele faz sentido se for um cara que tem potencial também para aquela sua escolha. Se você vai pegar um jogador, tendo jogadores melhores, você vai pegar um de outra posição, só que você precisa para aquele ano específico, eu acho burrice, porque... Então, eu tô com você nessa, porque assim, eu acho que porque você não drafta para aquele ano, você drafta para
4 anos, futuro. possivelmente para mais. E você pode não precisar daquela posição naquele ano, mas pode ser que no ano seguinte os jogadores daquela posição virem free agent. E aí você não precisa renovar porque você já draftou esse jogador. Então, tem um negócio muito curto prazista do draft que eu acho uma burrice gigantesca. Por exemplo, o caso dos Eagles, perfeito. Sobrou um wide receiver, um puto wide receiver que nem deveria ter sobrado naquela posição. É uma posição que o time precisa. Só sobrou por causa do peso, né? Só sobrou por causa disso. Porque... E você vê o histórico até que faz sentido, né? Porque jogadores com peso dele geralmente não dão certo, né? O cara é mais leve que eu. Exato. Acho que os únicos 2 jogadores com esse peso que chegaram na NFL na primeira rodada ou no top 10 de wide receiver foi tipo o Tavon Austin e mais um, e os 2 não viraram nada. Acho que o John Ross, o outro, se eu não me engano. Então, foi o John Ross e o Tavon Austin, isso aí. Então, realmente, é meio perigoso, seria o único perigo para essa escolha dos Eagles. Mas, de qualquer forma, você une a qualidade à necessidade do time. Mas eu acho que se você tem que escolher entre qualidade e necessidade, eu vou todas as vezes em qualidade, a não ser em caso de ser um quarterback, por exemplo, que você já tem um quarterback para 5 anos, você não vai draftar outro quarterback para, no caso, tipo o caso dos Packers. E eu não gosto quando, assim, a imprensa americana gosta muito de fazer isso, né? De comparar jogadores estritamente por números, né? Então, falar que o Devonta Smith, ele tem o mesmo peso que Tavon Austin e o John Ross, então ele provavelmente pode falhar, né? Pode ser um bust. Mas, assim, o Devonta Smith foi muito mais no college do que o Tavon Austin e o John Ross ever were. O John Ross ele só foi draftado tão alto porque pela velocidade dele no combine. Exato. Então, assim, e o Tavon Austin, beleza, ele teve um pouco mais de frenzy no college, mas não foi ele não foi um Heisman, eu acho. Eu posso estar muito errado aqui, mas eu acho que ele não foi Heisman. Então, assim, acho que não. Eu também acho que o Devonta Smith ganhou o Heisman meio que por falta de para quem dá, tá? Mas acho que isso são outros 500. Big Mac. O Big Mac podia ter ganhado. O Big Mac, vamos lá, assim, o Big Mac no college, o completion percentage dele é bizarro, é 80%. Ainda quando você faz ajustado por drops, vai para 85%. O cara jogou ao melhor estilo Joe Burrow, mas porque ele estava em Alabama, ninguém liga. Só que quando a gente fala do Joe Burrow, e eu também não vou falar que o Mac Jones é melhor que o Joe Burrow, a gente não sabe disso e não vai saber nem por muito tempo. Mas, assim, quando você fala de Joe Burrow, mas o Mac Jones jogava em Alabama, o Joe Burrow jogava em LSU. Agora, de todos os jogadores que foram draftados ano passado, se eu não me engano, uns 9 eram de LSU. Então, assim, beleza, Alabama é muito bom, mas LSU ano passado tinha um dos times mais, assim, históricos que passaram pelo college. Não, o time inteiro de LSU foi draftado. Exato. O Clyde Edwards-Helaire, o Justin Jefferson, o Jamar Chase e o Terrace Marshall. E agora ainda saiu o Jamar Chase, né? E o Terrace Marshall na segunda rodada. E falando em Jamar Chase, assim, eu achei esse um dos picks mais estúpidos do draft. Isso que se dá para falar alguma coisa não gostei do draft assim precocemente, eu acho que esse foi um trade, foi um pick horroroso, porque assim, você tem o Penei Sewell lá, se você quer outro offensive lineman, você pega outro. Você quer, sei lá, o Rashawn Slater, pega lá o Rashawn Slater. Mas você não draftar ninguém para proteger o Joe Burrow, você quer que ele lance como a bola pro Jamar Chase. E eu não acho que era uma grande falha dos Bengals os wide receivers. Tudo bem, não é uma coisa, não é um grupo que você fala, nossa, é o melhor da NFL, mas assim, você precisa mesmo gastar esse pick alto num cara desse. O grupo dos Bengals é um bom grupo. Você tem ali o T. Higgins, você tem o Tyler Boyd. Tipo, você talvez não tenha um número 1 muito claro, mas dependendo do sistema de jogo, você não precisa também de um número 1 muito claro na NFL atual. Então você vê que o próprio Penei Sewell, que todo mundo achava que ia sair mais alto, os Lions nem precisavam tanto daquela posição, mas caiu no colo deles. Eles falaram, como que a gente vai deixar esse cara passar? Não tem como. Simplesmente não tem como. Falando dos Lions, a gente tem que falar de uma coisa bem bizarra do draft. O que foi os GMs e head coaches comemorando os picks? Tipo, fizemos nossos trabalhos, a gente conseguiu fazer um pick. Tipo, beleza, então, todo dia no trabalho eu fico lá comemorando cada coisa que eu faço. Foi bem bizarro, assim. Parabéns. Eles que fizeram. Exato. Estou comemorando o que eles fizeram. Exato.
Mas acho que se fosse para ter. Edu, mas fala antes dos Packers, a gente entra em linhas gerais desse draft. Acho que é mais fácil. Eu não sei se eu quero. Eu vi que a gente, para quem tá ouvindo, né, a gente fez um combinado aqui que era cada um dava um pouco do básico do seu próprio time. E o Edubas tá fugindo, ele tá quieto ali, só vendo se o tempo passa e ninguém fala nada. Não, se quiser a gente passa essa parte, Edu. Não, eu quero falar. Vai lá, dê seu showzinho. Não, eu não gostei do draft dos Packers. Primeira rodada pegou um cornerback, eu acho que tinha cornerbacks melhores. Vamos ver na NFL. Ele é muito rápido, é o oposto do Kevin King, vamos ver se dá certo. Eu não sei nem se ele vai ganhar a posição do Kevin King, tá? Fique claro. Qual que é o nome do sujeito? Eu sempre esqueço. O Eric Stokes, de Georgia. Stokes. Tem gente que fala que ele não era nem o melhor corner de Georgia, que saiu outro no draft na segunda rodada. Eu me tornei um pouco mais profissional agora, eu abri o board do draft aqui na minha frente para poder saber o nome dos jogadores. Também. Aproveita que você tá com o board aí, o Greg, acho que é Greg Newsom, ele foi para onde? Foi fim da primeira rodada, ou comecinho da segunda. Foi pros Browns. Foi pros Browns, né? Esse isso mesmo. era um cara que eu queria ver nos Packers. Que é muito rápido. Pois é. Então. Não, mas enfim, falam que esse Eric Stokes é muito rápido, o combine dele foi bom. Vamos ver, né? Torcendo para virar alguma coisa, mas... E a free agency, o que você achou dos Packers aí? Não, só dar uma criticada na segunda rodada dos Packers, que foi um center. E na rodada, no pick seguinte, pros Chiefs saiu o Creed Humphrey, que é um center muito melhor e que eu queria que eles tivessem draftado. E vamos lá, gastar a segunda rodada com center pros dois de vocês aí, é difícil. Os Patriots... Não, é necessário, não quiseram pagar o Corey Linsley para pagar o Aaron Jones, então tem que draftar. Mas assim, ao mesmo tempo, quantos centers você consegue nas rodadas finais? Inclusive draftaram na quarta rodada, que pode ser a mesma coisa. Os Patriots, o David Andrews foi undrafted. Antes disso, também nunca gastaram um pick alto em center dos que viraram, né? O Dan Connolly também não foi. Antes do Dan Connolly, o Stark também não foi. Então, assim, são vários caras que não são picks altos que viram bons centers. O próprio Jason Kelce nos Eagles foi sexta rodada. Exato. O titular há 1000 anos. Exato. Não, e os Packers sempre foram bem em draftar caras de linha ofensiva lá embaixo no draft e desenvolver. É uma coisa que eles sempre fizeram bem. Mas... No caso dos Eagles, eu acho que é um cara para jogar de guard agora, aprender a jogar de guard por um tempo, e quando o Jason quer se aposentar, ele assume a posição. Enfim. Ele jogou de guard no college também. Ele não é algo novo para ele. Não. E na terceira rodada foi a escolha que eu gostei mais, que foi o Amari Rodgers, um wide receiver no slot aí. O Aaron Rodgers precisa de mais alguém que pegue a bola. Se o Aaron Rodgers ficar. Vamos ver. Eu achei que os Packers demoraram um pouco demais para escolher um wide receiver, mas na também. medida do possível, você tem a Murray Rodgers, né, ali ainda disponível, beleza. Foi uma coisa legal. Agora, correram... Não, e eu não draftaria um wide receiver tão alto. Eu draftaria um cornerback, igual eles fizeram. Só que talvez outro o melhor cornerback. disponível. Nessa altura, o Caleb Farley já tinha saído, né? Já. Foi pros Titans, se eu não me engano. Foi pros Titans. A free agency dos Packers não tem o que falar, eles não assinaram ninguém. Só gastaram uma grana no Aaron Jones. E assinaram com o Blake Bortles antes de ontem. Grande Blake Bortles. The Boat. Eu não acho que ele vai começar a temporada nos Packers, mas tudo bem. Vai ser interessante. O que a gente estava falando de free agency ali, quer dizer, de draftar por necessidade no draft, né? O que eu achei legal da free agency, da off-season dos Patriots, no geral, sem o Nick Caserio, é que o Bill Belichick basicamente... você viu que eu tô zero saudade do Nick Caserio, né? Mas o Bill Belichick basicamente mostrou o seguinte: os Patriots tinham um monte de buraco, um monte de cap space, e podia gastar, porque esse ano estava permitindo, a estrutura que você consegue fazer esse ano é muito boa, então ele pagou quase nada upfront e teve, sempre backloaded contracts, né? Mas, beleza, você tem um monte de necessidade no roster, você não vai chegar no draft e escolher 15 mil caras, colecionar picks, escolher 15 mil caras rookies para resolver sua vida no primeiro ano. Não vai funcionar.
Então, o que ele Exato. fez foi... O que os Eagles fizeram esse ano. Exato. O Bill Belichick foi às compras, coisa que eu nunca tinha visto. Gastaram um monte, mas, de novo, todos os free agents que os Patriots trouxeram, tirando o Nelson Aguilar, que é mais velho, o resto é tudo muito novo. Então, Ele foi para os Patriots, né? O Nelson Aguilar foi para os Patriots. Ele pediu para chamar ele de Nelly, tá? Não é Nelson. Boa sorte. Ele é aquele cara que quando você começa a gostar dele, ele vai ter um drop terrível na endzone. Eu não sei se eu vou começar a gostar dele, mas tudo bem. Mas assim... perto do que você tinha, você vai gostar dele. O que temos, né? Hoje, os Patriots tiveram vários free agent signings. Os mais relevantes, acho que pro ataque, foram Kendrick Bourne, o Nelson Aguilar, o Jonas Smith, o Hunter Henry. Então foram nomes de peso pro ataque. Aí você ainda tem o Jacoby Myers, que estava lá. O Edelman se aposentou, né? Isso é uma parte triste da off-season, mas não tinha muito o que fazer. O cara não tinha mais joelho. E aí depois disso, sobrou uma posição, que era o quarterback. Porque a gente trouxe os Patriots trouxeram o Cam Newton de volta. Mas beleza, a partir do momento que você consegue draftar um Mac Jones, a sua vida começa a melhorar, porque beleza, provavelmente ele não vai jogar esse ano muito, mas você tem um cara para develop, né? Os Patriots mostraram que estão entendendo o que está acontecendo. E aí, além disso, todos os caras que os Patriots trouxeram para a defesa, né? Jalen Mills, o Kyle Van Noy, você ainda foi lá e draftou mais defensive back no Joshua Bledsoe, mais linebacker no McGrone e edge no Ronnie Perkins. Draftar linebacker, pode fazer isso? Os Eagles não sabem, mas pode. Putz, eu achava que linebacker não era uma posição disponível no draft. O draft dos Eagles me deu aflição. Assim, acho que de todos os drafts que eu acompanhei, o dos Eagles, o outro que me deu aflição foi o dos Jets, mas por uma razão contrária, porque eles estavam muito bem no draft e eu não queria que eles estivessem tão bem. E eles conseguiram draftar 2 jogadores com o mesmo nome em rodadas sequenciais. Ou seja, eles com certeza draftaram o cara errado. E aí, era o outro. Aí, ficamos o outro aí, sobrou. Mas, enfim, os Eagles não draftavam um linebacker de jeito nenhum, e todo pick novo dos Eagles eu ficava lá de olho para ver se via um linebacker e via um cara... Isso há anos, né? Nem precisavam. Há anos está nessa. Essa temporada eu sabia que não ia draftar, porque eles pegaram o Eric Wilson como se fosse nossa solução para a posição na off-season, e aí falaram, ok, agora a gente já pegou na off-season, não precisamos draftar mais. Beleza. Quem foi o último linebacker bom dos Eagles? Foi o Michael Kendrick? Foi na verdade, o trio do ano do Super Bowl, né? Jordan Hicks, Nigel Bradham e Michael Kendricks. O que ficou por último foi o Nigel Bradham. E aí, depois que ele saiu... O Michael Kendricks é o Inside Trader. Inside Trader, né? Ele mesmo. De Berkeley. Go Bears. Bom, eu acho que se for para destacar geral, para mim, a maior curiosidade, assim, digamos, do draft... ou que não é comum acontecer, é não ter um defensive end draftado até a posição 18. A posição estava bem fraca. Posição de edge rusher. Isso deixa claro a deficiência. Tem anos, né? É aquela posição que quando o ano tá bom, a gente vê sai 5 nas 10 primeiras escolhas, né? Em compensação, posições de ataque foram muito mais... escolhidas, digamos assim, nas primeiras escolhas. Então, 3 wide receivers no top 10, 4 quarterbacks no top 11. Então, muito. Talvez dessas escolhas de quarterback, aqui no final tenha sido o maior skill, ou um dos maiores skills do draft, tenha sido o Justin Fields na 11ª escolha. Tudo bem, não tô falando que ele vai ser melhor que o Trevor Lawrence, sim, não vai. Mas o Trevor Lawrence era a primeira escolha, todo mundo já sabia e tal. Inclusive, mas agora o Justin Fields em 11º, os Bears para frente. Mas foi uma bela escolha dos Bears. Pode ser que ele não veja nada, claro, mas foi um ótimo movimento dos Bears. Mas assim, se eu tivesse que apostar de todos os quarterbacks draftados esse ano, para mim quem vai ter o melhor ano vai ser o Justin Fields. Ele vai entrar num sistema que é o mais avançado de todos os quarterbacks que foram draftados. Então, óbvio, né? Não tô falando de Kyle Trask, que vai ser reserva do Brady, que é óbvio que ele vai se dar bem sendo campeão do Super Bowl. Mas assim, você pegar o Trevor Lawrence,
o Zach Wilson, os dois foram pro lixo. O Trey Lance, beleza, 49ers, eu acho que dá pra virar alguma coisa, mas Se ele for talvez titular, se ele for se titular, ele for na titular, temporada. porque ele tem o Garoppolo na frente dele, muito bem lembrado. E aí, assim, o Justin Fields vai para um lugar que não tem quarterback, tem o Red Rocket só, mas tem um time. mas tem um time, exato. Então, eu acho que ele pode virar alguma coisa bem legal ali nos E Bears. outra, né? Ele vai para um sistema prazo. que tinha ele vai para um sistema que tinha um quarterback que tinha um estilo de jogo parecido com ele, mas que era muito pior, que é o caso do Trubisky. Exato, mas O estilo de jogo é parecido, só que o Trubisky é horrível. Eu ficava com dó de Chicago, porque beleza, você pode não gostar muito do Matt Nagy, mas não dá pra falar que as jogadas não estavam lá. E o Trubisky errava cada coisa. Assim, e também, às vezes... O Trubisky não tem o lado esquerdo do cérebro. Ele só olha pro lado direito. E, assim, o Trubisky Começa por aí. É tão agoniante o Trubisky, porque, que, assim, nos playoffs, quando teve uma jogada pra matar um jogo contra o Saints, que provavelmente poderia eliminar o Saints, não foi o Cordero Patterson, foi um outro cara. Dropou um dos passes mais absurdos que eu vi nos playoffs esse ano. Foi o 83 lá. Isso. Que eu esqueci o A nome gente dele. não lembra o nome dele por boas razões. Mas enfim. Mas é 83 na NFC North. O Trubisky é tão ruim que quando ele faz a coisa certa, ninguém acredita, entendeu? O cara nem sabia que a bola... a bola não vai chegar aqui, tá? Só deixa eu abrir aqui e fazer meu trabalho. E aí a bola chegou. E aí? Mas, e aí, nesse sentido, a gente tem uma pique curiosa, que é a de Denver. Que Denver tinha a faca e o queijo na mão para pegar um quarterback com Justin Fields. Eu tinha certeza que eles iam pegar o Justin Fields. Para pegar o Patrick Surtain. Eu acho que foi na esperança de conseguir o Aaron Rodgers, sinceramente. Mas você não pode fazer isso. Não pode. Você definitivamente não pode fazer isso. Na pior das hipóteses, você troca o cara pelo Aaron Rodgers. Exato. Se você era o que você queria. Exatamente. Eu achei bem doido isso mesmo. Ou eles confiam no Drew Lock, o que eu duvido. Não, ninguém confia no Drew Lock. Ninguém confia. Nem ele. E outra escolha que eu achei bastante curiosa nesse top 10 é a do... Tem também de Miami Dolphins pegando o Jalen Waddle, mas é a cara dos Dolphins pegar tinha certeza, que não é considerado... exato. E o Atlanta pegando o Kyle Pitts, que já era esperado, mas mesmo assim é bem difícil a gente ver um Tyrene. É a evolução do Tyrene na liga, né? O Tyrene jogando quase como wide receiver. O Kyle Pitts era o melhor atleta do draft. Muita gente fala que ele é o melhor jogador do draft. Ele só não ia ser draftado antes porque os três ali precisavam de quarterback. Mas, assim, Atlanta foi com o óbvio. Foi, beleza, a gente não quer se livrar do Matt Ryan agora, então vamos com o Kyle Pitts. E nem tem por que se livrar dele, né? Não tem. Vai fazer o quê com o cara? Não é que ele tá jogando mal pra caramba. Ele gosta jogando muito bem. Eu gosto muito do Matty Ice, até porque ele deu um Super Bowl pros Patriots. Ele fez parte do time que entregou um 28-3. Então... O Kyle Shanahan gosta de uma viradinha, né? Exato. Assim, se o Matt Ryan não sofre aquele fumble do Dante Hightower, não estaríamos aqui tão felizes. Se o Matt Ryan não aceita um sack tosco que tira os Falcons da linha de field goal, também provavelmente não estaríamos tão felizes aqui. Então, assim, a gente deve muito ao Matt Ryan. Inclusive, eu queria que ele fosse para os Patriots, mais que o Cam Newton. Deixa eu só passar rapidinho as que faltaram. Acho que o top 15, que é mais fácil a gente ver, a gente teve o J.C. Horn também em oitavo para os Panthers. Esse é bom. Ou escolha. Eu não entendi, né? Porque todo mundo colocava o Caleb Farley não, o Patrick Surtain saindo antes dele. Acho que surpreendeu muita gente ele ser o primeiro cornerback do draft. Pode ser. E além disso, a gente tem... Porque o Patrick Surtain mostrou no Combine, assim, uma força bizarra. Então, eu acho que teve... Não Combine, né? Porque não teve Combine, mas no Pro Day dele de Alabama foi muito bem. Além disso, a gente teve o Micah Parsons para os Cowboys em 12ª escolha. Uma boa escolha, apesar de... Tá bom, eu entendo a sua frustração, porque já tem linebackers lá, mas a gente tem que pensar que eles sofreram na posição esse ano, eles têm o Van Der Esch que se machuca muito, então não sei se Micah Parsons é uma escolha tão ruim quanto estão falando. E além disso, eu gostei eu gostei também. É que depois eles começaram a draftar muita gente de defesa sem precisar, mas assim, exato. Na medida do possível tá bom. Além disso, o Chargers eles precisavam de muita defesa. Que foi muito mal ano passado. Rashawn Slater, offensive tackle para os Chargers, boa escolha. Excelente. Vera Tucker
Excelente. guard para os Jets muito boa e o Mac Jones que a gente já falou. Então o top 15 acho que talvez os maiores perdedores sejam o Denver Broncos, pelo que a gente já falou aqui, e os Giants que estavam esperando o Devonta Smith cair no colo deles e os Eagles fizeram ali uma troca muito boa para pegar ele. Acho que fica um pouco por aí, né? Os Giants não saíram com tanto prejuízo porque eles trocaram para baixo, pegaram o próximo wide receiver do draft e... Por que eles queriam wide receiver? Essa é a e pergunta. acumularam escolha. Eu não sei, eles assinaram com o Kenny Golladay, não faz sentido. Exato. Eu também não entendi muito dos Giants, mas beleza. Eu não gosto Mas dos Giants. acabou sendo um draft meio que esperado, né? Foi bem As posições previsível, eu mais achei altas. bem previsível. Então acho que por hoje é isso, né, meus amigos? Mais algo a É comentar? isso. Não, muito bom voltar. Muito feliz. Torcendo Aí a pro gente- Mac Jones. Torcendo pro Mac Jones ser titular pro Patriots voltar Yes, pros go playoffs. Big Mac. A gente volta depois para falar de NBA, que aí vai ter playoffs. Vamos, Dallas! Não posso dizer o mesmo. Não tô confiante assim. 2-0 pro Penharol em cima do Corinthians. Delícia. É isso.